Um processo criptográfico, né, a técnica, a forma de se criptografar um texto é chamado de cifra. Existem diversas cifras, tanto que daí vem o nome do processo de cifragem. Cifragem significa aplicar uma cifra. Então, uma técnica criptográfica chamada de cifra, e aqui a gente tem um exemplo de um conjunto de cifras, aquelas chamadas cifras de substituição, em que eu troco o valor de um byte pelo valor de outro byte. Eu faço uma substituição de bytes. Nós vamos ver o nosso caso aplicado a textos, a letras, mas nada impede que você trabalhe com documentos binários, como imagens, vídeos. Você pode criptografar qualquer coisa trabalhando com bytes. A criptografia também, historicamente, ela foi aplicada a documentos textuais, a mensagens. Então, mais uma vez, os exemplos acabam sendo muito em cima de caracteres, de textos. Mas vamos lá, de novo, eu tenho uma mensagem muito simples aqui chamada ABCD, né, um texto que tem só ABCD, e eu vou submeter a um processo de cifragem. Vou gerar um texto ilegível, um documento cifrado, né, então ABCD não tem qualquer relação com JPST a princípio, isso aqui é ilegível, daqui você não consegue voltar para o ABCD, e depois a gente vai decifrar esse texto, né, aí eu submeto a um novo algoritmo para recuperar a versão original. Então, assim, para um ser humano sem a compreensão dos algoritmos aqui, isso é ilegível, é incompreensível. Mas se eu tiver as técnicas certas, ou algoritmos certos, eu consigo tanto cifrar quanto decifrar. Você pode observar, né, aqui nessa anotação, nós estamos vendo a entrada de um K, que seria a minha chave, e de uma mensagem, que pode ser qualquer documento. Na decifragem, eu estou usando a mesma chave, como eu disse antes, poderia ser um algoritmo mais complexo, de 2 chaves, tá? E aqui um texto ser cifrado. Então, eu recupero a minha mensagem M a partir de um algoritmo de decifragem, cujos parâmetros são chave e texto cifrado. Na primeira etapa, eu geraria o texto cifrado a partir de um processo de cifragem. O E aqui vem de encryption, do inglês, né? Com uma chave e uma mensagem, né? Então eu cifro passando uma chave e uma mensagem, eu encripto passando uma chave e uma mensagem, e decifro ou desencripto passando uma chave e o texto cifrado. Mas o que acontece nesse processo de cifragem? Numa cifra de substituição, ele vai trocar uma letra por outra. Então veja, o A virou J, o B virou P, C virou S, D virou T, né? JPST, E viraria V, e por aí vai até eu chegar lá no Z que virou B. Né? Aqui há uma substituição que a princípio não tem uma regra pré-definida, né? Então A virar J e B virar P, qual é a relação? A princípio não, pode ser uma simples tabela, né? Só que usar uma tabela que não carregue uma lógica por trás significa que o seu usuário lá do outro lado também tem que ter essa tabela. E alguém no meio do caminho pode pegar a tabela e aí fura toda a sua segurança, né? Então uma chave é algo que pode ser resultado de um processo matemático também, tá? Mas essa chave é usada no algoritmo. Aqui o algoritmo é uma coisa muito simples, é só trocar esse byte por esse byte por esse byte por esse. Então eu vou passando por cada byte e fazendo a troca, né, de acordo com a tabela. E a decifragem, idem, né? A decifragem, a única diferença é que ela parte da linha de baixo para a linha de cima, né? Ela inverte o processo de substituição. Mas é uma coisa muito simples, concorda? Então, se eu tenho algoritmos que são relativamente simples, que me dão segurança, por que não usá-los? Né? Por que eu deixaria de cifrar um texto? Todo o meu segredo aqui é na chave. Ninguém pode saber que chave é essa. Se alguém tiver acesso a essa tabela de conversão, ferrou tudo, né? Aí eu não tenho mais segurança, não tenho mais sigilo. Mas muito bem, essa tabela, se alterada, gera uma mensagem cifrada completamente diferente. E é isso que torna o processo de cifragem interessante. Se eu mando uma mensagem para você, usando essa chave, essa tabela de conversão, você vai ver o resultado. Mas se eu mandar a mesma mensagem para outra pessoa com outra chave, com outra tabela de conversão, o resultado, o texto cifrado, é totalmente diferente. E nem você vai conseguir ter acesso ao que eu mandei para aquela pessoa, nem ela
a mensagem que eu mandei para você, a não ser que vocês tenham posse das duas chaves, né? A que eu usei para lá e a que eu usei para cá, o que não vai acontecer. Então, eu consigo gerar um resultado totalmente diferente só mudando a chave, sem mexer nos algoritmos. Olha que interessante. Por isso que todo o processo de criptografia é baseado em chaves, né? Vamos ver aqui um exemplo de cifra de substituição bem antigo e que deu origem a essa lógica toda, né? A cifra de César, que é em homenagem a Júlio César, então a história do Império Romano de muito tempo atrás, né? Ela estabelecia como processo, como chave, o simples avanço 3 posições para frente. Então veja, a minha letra A virava B, C, D. O meu B virava C, D, E. Né? Então assim, eu jogo a letra 3 vezes para frente. É claro que quando eu chegar lá no Z, não tem 3 letras para frente do Z, então eu volto. Z, A, B, C. O Z vai virar C. Ok? Tanto que na fórmula matemática a gente colocou aqui que é o valor da letra mais 3 mod 26 para ficar entre as 26 letras do alfabeto, né? Incluindo K, W e Y. Ok? Então, a cifragem é simples. O meu A, 3 letras para frente, vira D. T, 3 letras para frente, vira W. A de novo, e olha que aqui a gente começa a criar uma fragilidade para o sistema. Se todo A que aparecer aqui virar D, isso vai facilitando a vida do hacker, tá? Eu deveria gerar coisas diferentes lá e tem soluções bem legais para isso. Mas vamos lá. A virou D. C virou F, 3 letras para frente. A virou D de novo. Aí eu posso pensar, poxa, a letra que mais aparece nas mensagens em português é o A. Então, se é que aparecer mais um texto cifrado for D, o que é que significa? Ó, D está relacionado ao A, eu posso começar a decifrar meu texto. Também, tá um pouco de tolerância, né? Olha a época dessa ideia, tá? Muito antes de Cristo. Bom, e finalmente o R vira 1. Para eu decifrar, então eu faço o processo inverso, eu subtraio 3 posições, eu volto 3 posições, lembrando que de A a C eu vou ter que voltar lá para o fim do alfabeto, né? E é só isso, né? Ótima, essa cifra já, para quem não sabe nem que aquele texto está cifrado, já é um avanço, já é um ganho, seu texto ali já não está tão fácil mais. Para aquele oportunista, já ficou um pouquinho mais difícil, né? O cara que acessou seus dados, mas que não era uma ação intencional, né? É igual o ladrão de loja de porta aberta, sabe? Porta está aberta, quem sabe, não tem uma coisa que faz pegar. Então aqui a gente já trava esse cara. Mas a gente vai travar ele muito mais se a gente usar um processo de substituição que a gente chama de polialfabética, uma cifra polialfabética, em que cada A vai virar uma coisa diferente. Quando o A vira sempre o D, eu tenho uma cifra de substituição monoalfabética, né? Sempre a mesma letra virando a outra mesma letra. Numa cifra polialfabética, cada hora aquela letra vira uma coisa diferente. E aqui a gente tem também uma cifra, olha, putz, do século XVI, hein? Olha quanto tempo tem essa coisa. Nós estamos falando de 500 anos atrás, né? Que o pessoal já praticava uma cifra de substituição legal. Então não vale você dizer que não dá para fazer no seu sistema, ok? Os caras já faziam isso há 500 anos sem nem computador. Tudo bem. Então a cifra lá, inventada em 1553, por esse Giovanni Battista Belsa, não vou tentar pronunciar isso em italiano, deve ser o francês, e que tinha sido atribuída a um outro cara chamado Blaise de Vigenère, portanto chama cifra de Vigenère. Mas quem inventou foi esse sujeito aí, de acordo com a Wikipedia, né? Semelhante à cifra de César, mas cada letra é deslocada um número diferente de posições, de acordo com uma senha, que senha aqui que a gente está chamando de uma chave, tá? Então, de acordo com uma chave, o meu deslocamento vai ser diferente. Então, veja, eu posso considerar que cada letra da mensagem vai ser usada numa linha dessa tabela, né? Então, se lá a minha mensagem, né, vamos voltar aqui, se eu estava falando de atacar, eu vou pegar a letra A nessa linha, mas pode ser qualquer um daqueles 26 símbolos. A letra C nessa linha, pode ser qualquer um daqueles 26 símbolos. A de novo, pode ser outra letra agora, e por aí vai. Como que eu faço isso? Eu uso uma chave, pode ser uma outra palavra. Veja aqui uma aplicação. Vamos supor que a minha mensagem seja fim de semana, tá? Essa coisa aqui. E que a minha chave seja caro, C-A-R-O.
O que eu vou fazer? Eu vou escrever minha mensagem e vou repetir as letras, ou os bytes da minha chave, tantas vezes quanto forem necessárias para eu ter uma correspondência com todos os caracteres da mensagem. Então, fim de semana, aqui eu fui escrevendo caro, até encher. Terminou ali. Agora eu vou à tabela e busco, né? Então, ó, primeira letra, F, está aqui. A letra da chave, C, então olho na coluna. E aí, juntando F com C, eu vou encontrar um H. Então, eu coloquei um H aqui na saída. Depois eu venho I, na linha do I. A minha chave é A. O byte da chave é A. Então, primeira coluna I virou, permaneceu I. E um último exemplo, M, está aqui nessa linha. Né? Na chave agora eu tinha um R, então vem cá na frente, R, né? E aí eu acho na linha do M, coluna R, um D. Então eu trouxe um D para cá e assim eu vou procedendo. Veja, agora o hacker, ele pode até conhecer a tabela, que é uma tabela padrão, mas se ele não tiver acesso à chave, ele não consegue decifrar o texto, não pelas técnicas tradicionais. Claro, ele pode botar isso aqui num computador para tentar quebrar a mensagem, o computador vai gastar lá um tempão, talvez uns 2, 3 minutos e vai quebrar essa mensagem. Ainda não é o melhor dos processos. Mas assim, já é muito mais difícil do que as técnicas anteriores, né? Veja, o esforço aqui, ele é parecido com aquele de você pegar lá um cadeado, né? E tentar, vamos supor, um cadeado de 4 dígitos, né? Aquele cadeado com segredo, né? Manual. E aí você vai tentar 0000, 0001, 0002, 0003. Uma hora você vai conseguir. Mas pode demorar um tempão. Aqui, idem, para você quebrar uma mensagem, você vai ter que testar todas as combinações possíveis, são muito mais. Claro que uma hora, né, vai ser possível. Então, é um bom processo, mas ainda não é suficiente. A gente tem que fazer algo mais, a gente tem que criar uma complexidade extra e a gente vê isso na sequência.